Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Decorre a primeira reunião nacional das bancadas da Frelimo. O encontro decorre em Mocuba e junta mais de 200 membros, de parte, entre eles convidados, deputados da Assembleia da República, Assembleias Provinciais e Municipais. A primeira reunião nacional das bancadas da Frelimo iniciou com a saudação dos órgãos sociais do partido. Depois seguiu a intervenção do presidente Filipe Jacinto Nunes, que destacou a importância deste encontro para a Frelimo. Pretendemos reforçar o papel das bancadas na materialização do programa da governação da Frelimo, tendo em vista as vitórias da Frelimo nas eleições de 2018 e 2019, consolidando a sua ação na defesa dos ideais da Frelimo. Sendo este o último ano do mandato dos órgãos autárquicos, queremos também fazer um balanço preliminar do desempenho dos municípios, sob gestão da Frelimo, e não só, na perspectiva de aferirmos o grau de cumprimento dos nossos manifestos e a satisfação dos municípios. Os resultados da recente eleição intercalar no município de Nampula devem ser encarados como desafios sobre os quais devemos ter consciência e devemos nos preparar para enfrentar com firmeza e determinação. No encontro que junta alguns membros da Comissão Política, Comitê Central, governadores provinciais, presidentes dos conselhos municipais, entre outros membros, Filipe Nunes destacou o pacote da descentralização. De igual modo, nos nossos debates devemos trazer reflexões realistas sobre os desafios que, como partido, temos que enfrentar no novo quadro da descentralização inerente aos consensos sobre esta matéria. Relativamente ao processo de descentralização, reiteramos mais uma vez a nossa determinação de honrar os compromissos assumidos no diálogo com o Sr. Afonso Djakama, na perspectiva de alcançarmos em definitivo uma paz efetiva e duradoura condição para o desenvolvimento desta pátria que todos amamos. Durante os 2 dias, 6 e 7, a Frelimo vai discutir em Mocuba nesta primeira, reunião nacional das bancadas, temas como perfil do deputado, um tema que será ministrado por José Oscar Monteiro. Vai também passar como orador neste espaço Luísa Diogo e também Manuel Tomé. São oradores que vão, discutir aqui temas virados ao funcionamento das Assembleias, quer da República, Municipal e também provinciais. Imagens de Vasco Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Mocuba. Membros do Partido Frelimo presentes na reunião nacional de quadros dizem que o encontro é pertinente, tendo em conta que o país está num ano eleitoral e por isso espera-se que a reunião seja produtiva para melhorar o desempenho das bancadas lideradas pela Frelimo nas três assembleias. Naturalmente, a expectativa é que todos nós possamos ter a noção do que é que vamos defender quando vamos lá como bancada e também como é que o governo, aos vários níveis, seja nacional, provincial e municipal, devem naturalmente agir e interagir com as próprias bancadas para a prossecução do programa que a cada nível está determinado, traçado e desenhado. Portanto, vamos sair daqui com experiências, não só com comandos, mas com experiências de outros lugares e vamos procurar em Nampula seguir esses exemplos. Vamos procurar em Nampula harmonizar com o que é a regra geral de como é que nos devemos portar. Como membro do partido e como integrante durante 3 legislaturas da bancada parlamentar da Frelimo da Assembleia da República, estou plenamente satisfeito com o desempenho que nós tivemos. Conseguimos fazer a aprovação dos diversos planos quinquenais, dos diversos planos econômicos e sociais e aprovar por medidas que possibilitaram o desenvolvimento econômico e social do país. Mas há um esforço grande
do partido de trazer todos os quadros que estão diretamente ligados com os aspectos que vamos debater. Então, é uma formação, nós estamos sempre em formação constante. Todos, como vê, a direção do partido também é parte deste encontro. Vamos ser formados por quadros da Frelimo selecionados para moderar os temas. Pelo que todo o trabalho que a bancada tem estado a fazer, juntamente com o Executivo Municipal, visa a satisfação plena das necessidades dos munícipes. Há de se recordar que a Matola é uma cidade muito grande, hoje estamos numa cidade de perto de 1.600.000 habitantes e o desafio é maior, pelo que temos que nos refazer permanentemente e a bancada tem feito a sua parte. As reuniões da Frelimo sempre produzem bons resultados para melhorarmos e uniformizarmos nossos métodos de trabalho. Esta vai ser mais uma vez uma escola, uma capacitação dos nossos quadros e de certeza sairemos aqui com ferramentas suficientes para galvanizarmos o nosso trabalho em Manica, junto dos membros e dos órgãos do partido. Residentes de 5 bairros de Marraquene foram ouvidos hoje sobre o plano de implantação de uma lixeira naquele distrito e rejeitaram por completo o projeto. Carregados de panfletos com mensagens de rejeição, a implantação de lixeira em Marraquene, província de Maputo, os residentes juntaram-se em frente à sede do governo distrital para ouvir explicações e apresentar os seus argumentos. Mas não foi aqui onde aconteceu a consulta pública. Houve alteração do local, sem se informar previamente aos residentes. Consulta pública, se não ser aqui na sede do distrito, que seja lá onde eles projetaram para colocar a lixeira. Caso não, lá no hospital nós não queremos. Contudo, o encontro vai acontecer neste anfiteatro do hospital local, onde as discussões foram acesas. Os populares rejeitaram por completo a colocação de uma lixeira em Marraquene. Há estudos, até feito no tempo do saudoso presidente Samora Machel, que chamava atenção ao uso das águas subterrâneas de Marraquene para ajudar em momentos de crise a cidade de Maputo. Esses estudos, a DNA tem vários estudos, vários outros estudos feitos por individualidades, nunca, em momento algum, estão citados. É importante salvaguardar a vida das pessoas, acima de tudo, mas acima dessas coisas, o recurso hídrico. E na tentativa de argumentar, o proponente do projeto foi rejeitado e os populares abandonaram a sala sem nenhum consenso. De seguida, o governo do distrito de Marraquene e o proponente contratado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural convocaram uma conferência de imprensa, na qual afirmaram que nada está decidido e que as auscultações aos residentes dos restantes bairros vão prosseguir. Nós estamos a desvalorizar as pessoas que estiveram aqui, mas temos que pensar em Galunde, Bobole, em Mchafudene, na localidade de sede, em Matalane, há muita gente, estão a surgir muitas empresas. Macaneta, temos tantas instâncias turísticas, temos que ter um pensamento global e compreender a questão técnica. Tanto, não podemos afirmar categoricamente que a população de Marraquene está contra o projeto. Das auscultações que nós fizemos, tem o seu sentimento, mas é preciso sabermos a quem estamos a ouvir. Estamos a ouvir a população de Marraquene no seu todo e vamos continuar a ouvir. Todas as questões que foram levantadas dentro da consulta pública são obrigatoriamente no relatório, elas devem ser respondidas. O projeto de colocação de uma lixeira provisória em Marraquene surge na sequência do desabamento da lixeira de Ulene, que matou 16 pessoas, tendo o Conselho de Ministros decidido pelo seu encerramento imediato. Esta sexta-feira, organizações da sociedade civil juntaram-se na cidade de Maputo para manifestar repúdio à violação do direito à liberdade de expressão. Os participantes consideram que o sistema democrático moçambicano está ameaçado e, por isso, é preciso agir em sua defesa. Dísticos, mensagens de apelo. Não é silenciando um e o outro que vamos parar de falar. Só assim
é que teremos uma sociedade civil forte. E música. Mas o conceito de liberdade aqui não foi bem discutido. Como é que alguém livre e atracado num partido? Foram as armas usadas por organizações da sociedade civil para repudiarem os atos bárbaros de raptos, intimidação e tortura, que representam ameaça à liberdade de expressão e violam o sistema democrático. Dezenas de pessoas estavam presentes. Várias vozes levantaram-se em repúdio à violação de um direito fundamental, a liberdade de expressão. Penso que é uma ocasião muito importante de demonstração do compromisso dos cidadãos nacionais em relação à sua responsabilidade de protegerem os direitos que lhes são conferidos pela nossa Constituição. Alguns de nós vamos cair, mas eu quero dizer o seguinte: alguns de nós têm que cair para que isto um dia seja um país limpo. É uma mensagem muito clara e forte para quem é de direito, para dizer que nós estamos preocupados com a situação que se vive atualmente no nosso país, onde indivíduos que são emissores de opinião, indivíduos que usam os meios de comunicação social para manifestarem o seu pensamento. Durante o evento, foram lidos os principais pontos da petição submetida à Assembleia da República no passado dia 2 de abril. Rogamos-lhe para que faça tudo ao seu alcance para que transmita à Assembleia da República o clamor dos cidadãos que gritam: basta de ataques a cidadãos inocentes e de sua intimidação no exercício de direitos e liberdades fundamentais. Recorde-se que o evento acontece 10 dias depois do rapto e violência contra o jornalista Ericino de Salema, apontado como um dos exemplos da intolerância contra a liberdade de expressão. Primeiro rapto em Mami, depois rapto em aquele Salema. Depois este Salema aqui. Depois esta Salema aqui. E quando se derem conta, isso estará salemizado. Estará mapunhanhado e estará sistatizado. Porque aqui ninguém vai envergar antes de atingir a liberdade. Então, vem lá. Somos todos Salema. No plano diplomático, Moçambique e Seychelles procuram estabelecer um acordo geral de cooperação bilateral em diferentes áreas, onde o destaque vai para o transporte aéreo, turismo, segurança marítima, energia e recursos minerais. A intenção de cooperação foi manifestada esta sexta-feira, após o encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, e o secretário de Estado do Gabinete das Relações Exteriores, na presidência das Ilhas Seychelles, que está de visita a Moçambique desde quinta-feira. A partilha com ganhos mútuos de recursos naturais que derivam de hidrocarbonetos que Moçambique detém um potencial elevado. Há interesse da parte de Seychelles, porquanto basicamente geram energia com base no diesel, considerado uma fonte de geração de energia não limpa, e com o gás poderão garantir sustentabilidade e também o uso de recursos naturais que é limpo. Ilhas Seychelles também quer cooperar nas áreas de energia e de transporte aéreo. Foi-nos apresentado um valor de 75 megawatts como um interesse que tem de gerar energia para as necessidades de Seychelles. Tomamos nota para efeitos de seguimento com as áreas de especialidade, na perspectiva de vermos como é que esse interesse pode ser acomodado. Os governos dos dois países estão na fase de implementação da supressão de vistos a todos os níveis. A visita do secretário de Estado termina este sábado. A polícia em Nampula desdramatiza a situação de insegurança e onda de criminalidade na unidade comunal de Mutotopi, naquela província. A PRM refere que trata-se de conflito de terras em que a população daquele local pretende se apropriar do espaço do Estado. Depois da notícia sobre a insegurança na unidade comunal Mutotopi, na cidade de Nampula, a Polícia da República de Moçambique chamou a imprensa. Para a PRM, trata-se de conflito de terras. Trata-se de um caso de conflito de terras
onde a população daquele local pretende apropriar-se da terra, do espaço do Estado. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, defende que as ossadas humanas encontradas teriam sido transferidas de um outro local. Foram encontrados 2 corpos sem vida, sendo um, por sinal, um cidadão de 32 anos de idade, que perdeu a vida por causas naturais. O segundo caso trata-se também de uma cidadã de 32 anos de idade, que perdeu a vida vítima de agressão física. Os restos mortais encontrados naquela região, concretamente as ossadas humanas, acreditamos nós que tenham sido retirados de um outro local para aquele local. Logo, levanta-nos a hipótese de tratar-se de um caso criminal de desrespeito aos mortos e, com isso, a Cernic, juntamente com a PRM, irão apurar todas as circunstâncias em que aqueles restos mortais chegaram ao local. Recorde-se que os residentes daquele ponto do município de Nampula insurgiram-se na última quarta-feira contra a onda de criminalidade caracterizada por assaltos e mortes. De seguida vamos já à cidade da Beira, onde a Associação dos Transportadores Locais reconheceu que a greve protagonizada ontem por parte dos associados é ilegal, mas garantiu que se, dentro de 10 dias, o Conselho Municipal da Beira não se pronunciar de forma favorável sobre o pedido de reajuste da tarifa do Chapa 100, haverá uma greve geral. A greve de ontem trata de uma greve não legal porque os nossos motoristas nem avisaram os proprietários. Entenderam entre eles e pararam na via pública e criaram aquele tumulto. Mas só que é um sufoco que eles estão sentindo na pele. Foi desta forma que a Associação dos Transportadores da Beira começou a se pronunciar sobre a paralisação por algumas horas dos transportes semicoletivos de passageiro vulgo Chapa 100 durante a manhã desta quinta-feira no Chiveve. Contudo, os transportadores mostraram-se decepcionados com a atitude de alguns funcionários do Conselho Municipal da Beira ligados à área dos transportes em torno do pedido submetido por reajuste da tarifa de 7 para 10 meticais desde novembro do ano passado. A equipa indicada pela idilidade da Beira, que é o Sudeve Simango, não está a colaborar com os transportadores. Nós somos negociantes, não somos políticos. Nós não estamos a fazer política, nós estamos a fazer o nosso negócio em benefício de ambas partes. O problema está aí, mas aquela equipa não está a nos ajudar em nada. Porque em cada vez vamos sentar, tem uma vírgula para acrescentar. Quando mete o papel, há um pedido, nós metemos, já chegaram a dizer que o documento não receberam. Isso é ridículo para nós. Os transportadores explicaram que, tendo em consideração a dificuldade do município da Beira em dar resposta ao pedido de reajuste da tarifa, a solução passa por uma greve que já foi convocada há 6 dias. Nós não contamos o tempo a partir de ontem que houve greve de motoristas. Contamos o tempo a partir do encontro que nós tivemos, que deram-nos um prazo de 15 dias. De ontem para cá, até ontem já estava a somar, já tinha consumido os 5 dias, já ficamos com 10. Hoje já se ficaram 9. Passando esses 9 dias, não vamos agir. O pedido de reajuste das tarifas está diretamente relacionado com a subida constante dos combustíveis e acessórios das viaturas. E em Inhambane, munícipes criticam o incumprimento do Executivo, portanto, das promessas feitas a quando das campanhas eleitorais. A denúncia surge devido às chuvas que caíram nos últimos dias e inundaram ruas da cidade e estão a impossibilitar a transitabilidade de pedestres e viaturas. As imagens falam por si, a rua totalmente inundada sem por onde passar. Por aqui não é possível circular qualquer viatura e muito menos peões. As pessoas mais corajosas optam por desafiar a lagoa formada pelas águas pluviais. Os residentes mostram-se agastados com o Executivo, que no seu entender não está a honrar com as promessas das campanhas eleitorais. Na época das campanhas eles sempre prometem, eu vou dar a solução dos talamados, nunca mais. Agora estamos quase para votarmos, mas sempre há de ser assim. É só ver as prioridades. Esta é uma via muito rápida para quem quer sair para Maputo, sem passar para aquela zona do mercado informal, da Maforreira. Então, se fizessem isso, até as pessoas que vêm de Maputo podiam vir por aqui muito rapidamente, sem ter que entrar pela única via que existe ao longo da marginal. Os alunos das escolas vizinhas, mesmo cientes dos riscos, preferem galgar muros para não demorar chegar à escola. Fica uma lagoa, também devemos dar volta
E para não atrasar na escola precisamos sair cedo. Nós estamos a pedir a papai de menino para pôr uma triagem, para conseguirmos passar na escola e não atrasar. Esta é mais uma das situações que causa descontentamento dos residentes da urbe, para além do não funcionamento do sistema de valas de drenagem no centro da cidade, que clamam por intervenção de raiz. Vamos já a um breve intervalo. Veja já a seguir, ainda ao longo deste jornal, Lula da Silva, condenado à prisão, o ex-presidente brasileiro pode recolher a cadeia. Uma notícia para ver dentro de instantes. Eu volto já a seguir. Até já. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para a Conferência de Investimentos no NIASA. Aumentar a produção global em 40% ao ano e reduzir a pobreza em 15% até 2029 são os principais objetivos do Plano Estratégico NIASA 2017-2029. O documento foi apresentado hoje pelo governador da província, Arlindo Chilundo, na Conferência de Investidores. Temos uma rede deficitária de infraestruturas viárias e de logística, a fraca cobertura de serviços sociais, sobretudo nas zonas rurais, fraco nível de investimento privado, principalmente nas áreas econômicas. Temos também falta tanto de estudos específicos detalhados sobre as reservas minerais. A insuficiência, portanto, de água potável e também de energia, sobretudo para a nossa ambição da industrialização da província. Temos baixos níveis tanto de coleta de receitas e também insuficiência de pessoal especializado, sobretudo em áreas de desenvolvimento econômico. Esses são alguns dos problemas que fazem do NIASA a província menos desenvolvida do país. Um cenário que o governo provincial quer mudar através do Plano Estratégico 2017-2029, que define 3 prioridades. Nomeadamente, agricultura e agronegócios, turismo e conservação e recursos minerais, que se alicerçam em 4 pilares, portanto, fundamentais, que são o pilar número 1, infraestruturas viárias, de logística e de comunicação, infraestruturas de energia, infraestruturas de água e saneamento e depois o desenvolvimento social e governação. O objetivo principal é aumentar a produção global em 40% ao ano e reduzir a pobreza em 15% até 2029. Arlindo Chilundo diz que NIASA tem potencialidades para tal. Nós temos 12,3 milhões de hectares de terra arável e com condições edafoclimáticas muito especiais e favoráveis para o desenvolvimento de todo o tipo de agricultura. Para além disso, nós temos também 3,4 milhões de hectares de terra arável para a prática de silvicultura. Temos já alguns projetos em curso na nossa província, na área de silvicultura, que abarcam tanto acima de 24 mil hectares. A nossa província é muito rica em recursos minerais. Queremos aqui destacar o carvão mineral, que temos cerca de 839 milhões de toneladas, temos o calcário, 32,9 milhões tanto de toneladas, temos o granito vermelho, cerca de 60 milhões de toneladas, e temos também muito ouro na nossa província. Amanhã celebra-se o Dia da Mulher Moçambicana. A antiga ministra da Justiça, Esperança Machavel, diz que a nomeação de mulheres para cargos de chefia ainda desperta desconfiança. Machavel falava hoje numa palestra organizada pela Autoridade Tributária alusiva ao Dia da Mulher. Uma conversa de mulher para mulher. Foi assim que a antiga ministra da Justiça, Esperança Machavel, prometeu que seria a palestra proferida por si na Autoridade Tributária de Moçambique, alusiva a 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. A antiga governante começou por recordar a coragem das mulheres que, a 4 de março de 1967, ingressaram na luta armada de libertação nacional e criaram um destacamento feminino. Alguns homens e também mulheres consideravam inaceitável a participação da mulher nas atividades da guerrilha. Referiu também que a luta de emancipação da mulher não terminou, já que até hoje a nomeação de mulheres para cargos de chefia ainda é vista com desconfiança. Quando se nomeia uma mulher para um cargo de direção, o sururu que sai aí à procura dos defeitos que tem, concentram, é uma coisa que vão atrás, procuram
e tenho a impressão de que devem arranjar alguém para lhe seguir para casa, para saber onde vai, para que coisa, etc. Já passei por isso e posso dizer que esta é uma luta e nós temos que vencer, nós, as mulheres. Presente na cerimônia, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, referiu que a aposta na formação da mulher é uma garantia para o desenvolvimento do país. Nós acreditamos que com a mulher formada dinamiza toda uma sociedade, faz com que as coisas aconteçam. Olhamos em seguida notícias de fora de portas. É a condenação de Lula da Silva a 12 anos de prisão e mais um mês devido ao crime de corrupção. Horas depois de o juiz Sérgio Moro ter emitido mandado de prisão contra o antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a defesa do condenado voltou a submeter esta sexta-feira um pedido de habeas corpus para prevenir a sua prisão. Segundo a defesa, o mandado de prisão contra Lula da Silva contraria a lei, pois já há ainda recursos jurídicos por serem analisados pela Justiça. Entretanto, o juiz Moro já havia dito que o último recurso, chamado embargo do embargo, não teria um efeito de suspensão da pena. A Justiça brasileira deu a Lula da Silva até 17 horas desta sexta-feira, 22 horas de Maputo, para entregar-se voluntariamente à Polícia Federal de Curitiba para o início do cumprimento da pena. Mas, de acordo com a notícia veiculada pela Folha de São Paulo, Lula teria dito na manhã de hoje que não se entregaria à polícia. O candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores nega ter cometido qualquer crime e alega que o seu julgamento é uma mera perseguição política, só para não concorrer às eleições de 2018. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos de prisão e um mês, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso Triplex. E depois desta determinação da Justiça brasileira, o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez pronunciamentos. Vamos acompanhar já a seguir. É uma autêntica corrida contra o tempo. Os advogados de defesa de Lula da Silva tentam evitar de todas as formas a sua prisão, que, segundo a pretensão das autoridades judiciais, deve acontecer dentro de 2 horas, de acordo com a imprensa brasileira, para além de ter submetido um outro habeas corpus ao Supremo Tribunal de Justiça. A defesa do antigo presidente entrou também com uma providência cautelar junto do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, pedindo para que intervenha junto do governo brasileiro para impedir a prisão até que se esgotem todos os recursos jurídicos. Enquanto prossegue a batalha jurídica, vários canais brasileiros indicam que Lula da Silva vai fazer uma declaração pública às 16 horas locais, 21 horas de Maputo. Hoje, a ex-presidenta sul-coreana foi condenada a 24 anos de prisão. A ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye, que foi forçada a deixar o poder em janeiro de 2017 por escândalos de corrupção, foi esta sexta-feira condenada a 24 anos de prisão. Park foi acusada de abuso de poder, extorsão e suborno com grandes empresas sul-coreanas como a Samsung, Hyundai e Lotte. Detida preventivamente desde março de 2017, a ex-presidente sul-coreana vai desde já recolher as células por 24 anos e tem de pagar uma multa de 16 milhões de dólares. A sentença foi dada na ausência da ex-chefe de Estado, que afirma que o julgamento foi imparcial e nega ter cometido qualquer crime, alegando que apenas prestou uma ajuda administrativa à sua amiga Choi Son-il, que não entendia nada da economia. Choi foi condenada a 20 anos de prisão. A queda de Park como chefe de Estado deu espaço à eleição do democrata Moon Jae-in, que tem sido aplaudido pelas boas relações com a Coreia do Norte. Está adiado para 8 de junho o julgamento do ex-presidente da África Sul, Jacob Zuma. A medida visa dar tempo à defesa para contestar a decisão da Procuradoria-Geral. Jacob Zuma é acusado de 16 crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão relativos ao contrato bilionário de compra de armas feito nos anos 90. Esta sexta-feira, o Tribunal Supremo de Durban decidiu adiar o julgamento de Zuma para 8 de junho.
O adiamento deve-se à intenção de Zuma repostar legalmente a decisão de ser julgado que foi tomada pela Procuradoria-Geral da África do Sul. O julgamento do ex-presidente sul-africano de 76 anos de idade tem merecido uma atenção especial no continente africano, onde é raro que os chefes de Estados acusados de corrupção sejam levados ao tribunal. Observamos mais uma pausa no Jornal da Noite, mas agora antes vamos olhar para a previsão do estado de tempo. Maputo poderá ser a segunda cidade mais quente do país, com uma máxima de 33 graus Celsius. A previsão de 23 de máximo, melhor mínima de 23. 38 de máxima para Xai-Xai, mínima de 22. 32 de máxima para Inhambane, uma mínima de 24 graus Celsius. Para a cidade da Beira, a previsão de 31 de máxima, 25 de mínima. 31 de máxima para Chimoio, 19 de mínima. Para Quelimane, a previsão de 33 de máxima, 22 de mínima. E Tete poderá ser amanhã a cidade mais quente, com uma máxima esperada de 37 graus Celsius, mínima de 24. Nampula poderá ter uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 23. A previsão de 28 de máxima para Pemba, 21 de mínima. E para Lixinga, um dia fresco com 26 de máxima, 15 de mínima. Esta previsão do Seguimos com a informação e agora para olharmos para o desporto. E o caso da venda ilegal de bilhetes na Zambésia, o clube 1º de Maio de Quelimane ficou lesado em 160 mil meticais no caso de venda ilegal de bilhetes no jogo diante do Ferro Verde na Cala. Em conexão com o caso, o mandante da venda dos referidos bilhetes está detido e vai responder em juízo. Eu sou Gibe do 1º de Maio, eu sou Gibe, sou o dono. Assim David está a vir aqui. Está bem. Não. Cândido João, mais conhecido por Gibe, é o mandante do caso de venda ilegal de bilhetes que davam acesso ao jogo da 4ª jornada envolvendo o 1º de Maio de Quelimane e o Ferro Verde na Cala. Praticamente quem foi encontrado não fui eu, mas sim quem adquiriu os bilhetes fui eu com a posse de um trabalhador que trabalha naquela empresa que é fabricante de bilhetes. Ele deu-me 10 bilhetes, por enquanto eu assumo. Quando dei 10 bilhetes, eu sou daqueles que fui ex-dirigente do 1º de Maio, sempre não fiquei fora, entrei, fui assistir o jogo, ele ficou a vender. Quando ficou a vender, foi apanhado. Praticamente também ele não escondeu a pessoa que lhe deu os bilhetes, falou meu nome, sim senhora, eu também respondi, depois dali recolheram uma esquadra. Já há um processo aberto contra o indivíduo que vai dar seus trâmites subsequentes, que é a remissão do mesmo processo para a Procuradoria e, por sua vez, a legalização do mesmo para passar a posterior ao Tribunal e, por sua vez, ao seu julgamento. O 1º de Maio de Quelimane diz que com a venda ilegal dos bilhetes ficou lesado em mais de 160 mil meticais. A título de exemplo, na semana primeira em que tivemos o jogo aqui em casa diante da Liga Desportiva de Maputo, nós tivemos uma receita que rondou aos 200 mil meticais, 210 por aí. De lá para cá, no jogo seguinte, portanto o jogo que fizemos em casa diante do Ferroviário de Nacala, nós fizemos quase metade deste valor, cerca de 106, 108 mil meticais. Para teres uma ideia de que nós perdemos a metade do ingresso dos bilhetes. Com o campo cheio. Com o campo cheio e um pouco acima do que nós fizemos no primeiro jogo. Sabes que os resultados chamam sempre pessoas. Segundo apuramos, os bilhetes para ingresso tinham carimbo no meio, enquanto que vendidos ilegalmente no canto esquerdo. Os bilhetes de ingresso ao campo são patrocinados e impressos por uma tipografia local. A direção da mesma diz que os bilhetes em causa foram impressos na instituição e um funcionário está envolvido no caso e, por isso, será sancionado. Os bilhetes saíam mesmo daqui. Não naquele lote que eu fiz entrega ao presidente do 1º de Maio, mas no esquema de um indivíduo que é trabalhador daqui da tipografia. E esse indivíduo, na quinta-feira, acabou entrando de férias, foi antes desse acontecimento, foi a Chimoio ver um filho que está doente, não sei, até agora ainda não temos informação, porque as férias dele estavam programadas para o dia 15 deste.
Entretanto, para além dos bilhetes retirados de forma ilegal, consta que alguém que esteve diretamente ligado ao 1º de maio de Climane, na antiga direção, está na posse de carimbo do clube e que, por sua vez, utilizou para carimbar bilhetes. Aqui é uma situação de bilhetes que foram produzidos por nós, que um indivíduo levou e pronto, eu acho que já vem fazendo, não sei, ele mesmo é que pode vir dizer. E outra situação é de carimbos e dizer que pronto, isso é um crime. Nós, pessoalmente, estamos à espera que o indivíduo se apresente, sei que há de se apresentar e tomar medidas como empresa, mais ou menos isso. E este final de semana roda mais uma jornada do Campeonato Nacional de Futebol. A Liga Desportiva de Maputo cumpriu hoje, sexta-feira, o último treino de preparação do jogo contra o Incomate de Chinavan, a contar para a 5ª jornada. A Liga considera o Incomate um adversário forte, mas diz que fará de tudo para vencer o jogo. A dupla de treinadores da Liga Desportiva de Maputo, composta por Aquil Marcelino e Ali Hassane, não poupa esforços em dar instruções aos jogadores para que no jogo deste sábado consigam um bom resultado contra o Incomate de Chinavan. Os jogadores dizem que vão implementar tudo o que ensaiaram nos treinos para arrancar uma vitória aos açucareiros. Estamos de um jogo difícil lá em Nampula. Estamos em casa, aqui mandamos nós, queremos os 3 pontos. Vamos encarar o jogo da mesma forma, mas temos que levar em conta que o Incomate tem uma boa equipa. Vamos entrar para ganhar, recuperamos os 3 pontos que foram perdidos lá, neste caso um empate, né? A equipa técnica olha para o Incomate de Chinavan como uma formação que já mostrou valor, por isso encara o desafio com muito respeito, mas focado na vitória. A trajetória do Incomate tem sido excepcional, não há dúvidas nenhuma. Uma equipa que em 4 jornadas apenas sofreu um golo e, infelizmente ou felizmente, também só marcou um golo. Portanto, fez frente ao Costa do Sol, bateu o Costa do Sol, empatou com o ODS. Portanto, é uma equipa que mete respeito. Estamos a jogar em casa e eu penso que, com todo o respeito que temos pelo Incomate, vamos tentar fazer o melhor. À entrada da 5ª jornada, a Liga Desportiva de Maputo encontra-se na 5ª posição com 7 pontos, enquanto o Incomate de Chinavan está na 10ª posição com 5. E esta partida vai ter transmissão em direto no canal STV Notícias a partir das 15 horas deste sábado. Roda este sábado na Escola Secundária Francisco Manhanga, a 6ª jornada do Engine Interescolar de basquetebol. O destaque vai para o jogo entre as Escolas Secundárias Armando Guebuza, líder da prova, e a Escola Secundária Noroeste 1. Armando Guebuza procura manter a sua invencibilidade no torneio Engine Interescolar. Com 5 vitórias na prova, a Escola Secundária Armando Guebuza apresenta-se como forte candidata à conquista e este sábado será testada pela Noroeste 1, que precisa vencer para se manter na corrida à qualificação para a 2ª fase. Eis o quadro de jogos para a 6ª jornada. Estrela, Machazine, Noroeste 2, Força do Povo, Armando Guebuza, Noroeste 1, Kismavota, Francisco Manhanga e Laulane, Josina Machel. Espera-se que esta jornada seja marcada por jogos bem disputados, com os novos talentos a darem o seu melhor. Para além da componente desportiva, o torneio Engine Interescolar tem a parte cultural, na qual os estudantes mostram o seu potencial na dança. E deste jeito, com as cheerleaders preparando-se para o evento de amanhã, colocamos um ponto final ao Jornal da Noite. Despeço-me, marco um novo encontro para amanhã, pontualmente às 19h55. E até lá, desejo a continuação de uma sexta-feira feliz. Já a seguir, Gerzelo Xerinza com a Noite Informativa. Boa noite.